Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Antes, éramos escravos do pecado, com consequências da morte. Agora, pela graça de Deus, somos libertos, não mais dominados pelo erro. Ao servir a Deus, produzimos frutos de mudança interior, crescimento e retidão. O destino final não é mais a condenação, mas sim vida eterna. A frase "eu e você, pecadores libertos", reforça que essa salvação não é só para alguns, mas para todos nós. Hoje nós vamos falar sobre Romanos capítulo 6, versículo de número 22. Abre comigo, Romanos 6, 22. Olha o que está escrito. Agora, porém, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, vida eterna. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, vida eterna. Antes, todos nós éramos dominados pelo pecado, sem saída, sem esperança, sem mudança. Mas Romanos 6, 22, que nós acabamos de ler, nos traz uma notícia incrível. Hoje, por meio de Jesus, somos libertos. Não precisamos mais viver pelos erros, pelos velhos hábitos ou culpa. Agora, ao servir a Deus, nossa vida começa a dar frutos de paz, amor e santificação. E o prêmio final é vida eterna com Deus, morar no céu. Ir para a glória de Deus. Isso vale a pena para mim e para você. Não importa o que já vivemos. A liberdade de Deus é real e está ao nosso alcance. A verdade de Deus é real e está ao nosso alcance. Deus nos libertou. Deus quer nos salvar. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Fique conosco. Sou o pastor Isaac Martins e hoje nós vamos falar sobre eu e você, libertos do pecado. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 22, que nós já lemos. Essa é a nossa identidade em Cristo, uma dupla realidade. Ainda lutamos com a natureza pecaminosa, mas já fomos libertos. O pecado não tem mais poder sobre nós. Fomos libertos do poder e da condenação do pecado. Somos pecadores, natureza terrena, adâmica, e libertos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É crucial viver à luz dessa verdade. Focar só na natureza pecaminosa leva a desânimo e culpa. Ignorar o pecado remanescente leva a orgulho e complacência. A vida cristã é vivida nessa tensão. Então nós não podemos negar o pecado, mas também não podemos focar no pecado, porque isso tira a nossa fé, tira o nosso ânimo. Mas como viver então, pastor? O que fazer? Reconheça nossa condição. Somos honestos sobre fraquezas e tendência ao pecado, mas confessamos os nossos pecados. Abre comigo João, 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 9. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Olha o que está escrito. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O primeiro ponto é confessar os nossos pecados para obter o perdão de Cristo. Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Temos uma nova identidade. Nós fomos
reconhecidos como pecadores confessos. Então Cristo, ele nos liberta, ele nos purifica, ele perdoa os nossos pecados. Segundo ponto, celebramos nossa posição. Pela fé em Jesus, somos justificados, filhos de Deus, libertos da escravidão do pecado. Cristo, quando ele perdoa os nossos pecados, agora nós somos justificados, somos filhos de Deus, libertos da escravidão do pecado. Ele não tem mais domínio sobre nós, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Abra comigo Romanos, capítulo de número 6, ainda, versículo 14, olha o que diz. Romanos 6, 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então agora que nós estamos na graça, Jesus nos libertou pela graça, Jesus nos perdoou pela graça, Jesus nos salva pela sua graça. Agora o pecado não tem mais domínio sobre nós. A morte não nos vence mais, porque agora somos libertos. Temos uma nova posição, temos uma nova identidade com Cristo, somos salvos por Cristo. E o terceiro ponto, agora é que nós devemos viver esse processo de salvação, de santificação. A libertação da presença do pecado é a santificação. Então, cada dia nós precisamos nos santificar, dia a dia pelo Espírito Santo e obediência à palavra de Deus. Somos transformados à imagem de Cristo, aprendendo a viver como libertos. Então, agora, cada dia nós precisamos nos santificar. Sem a santificação, nós não veremos a Deus. Então, se nós fomos libertos, se nós fomos perdoados, agora precisamos viver a santificação com Cristo. Nós temos uma nova identidade essa que nos leva à presença de Deus, mas precisamos nos santificar dia a dia, vivermos esse processo, a libertação da presença do pecado, nos santificando em Cristo Jesus. E como se faz isso, pastor? Através da leitura da Bíblia, através da oração, através do jejum, busca diária. Isso são palavras que eu tenho sempre falado aqui neste canal. Palavras do dia a dia. Número 4. Aguardamos a consumação. Esperamos o dia em que seremos libertos até da presença do pecado na glorificação. Quando que a glorificação vai acontecer? Quando nós formos levados com Cristo, para morarmos no céu com Ele. E ali o veremos face a face, como Ele é. Nós, perdoados, Ele nos perdoou, nos libertou, nos santificou e agora nos levou para morar com Ele. Você se vê como pobre pecador ou pecador liberto? Quem é você? Como você se sente? Você se sente um pobre pecador ou agora um pecador liberto? Eu sou um pecador liberto pelo sangue do Cordeiro de Cristo Jesus, liberto pelo poder de Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A diferença é enorme. Viver como pecador liberto é apropriar-se da graça, perdão e o poder em Cristo. É lutar contra o pecado com a esperança e força daquele que já nos libertou. Hoje nós lutamos contra o pecado com as forças do próprio Deus, porque é Ele que nos purifica a cada dia. Quando nós nos humilhamos a Ele, Ele nos dá o seu perdão. Abrace sua nova identidade. Você é pecador, sim, mas pela graça, um pecador liberto e amado, chamado à santidade. Abrace essa nova vida. Somos pecadores, sim, mas agora pecadores libertos, chamados para a glorificação
para glorificar a Deus e nos santificar a cada dia. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe neste dia maravilhoso. Fique em paz.